Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês, gente? Tudo certinho? Dando continuidade então às nossas aulas online aí, né? Nesse período de pandemia. Vamos começar um conteúdo novo, um conteúdo que é bem interessante, um conteúdo que é bem importante aí para o entendimento de vocês, para posteriormente vocês fazerem um Enem, fazer um vestibular, tá? É o conteúdo de industrialização mundial, tá? Esse conteúdo ele é bem importante, ele é tão importante que a gente começa vendo ele lá no sexto ano do ensino fundamental, né, que é quando vocês chegam ali no Fundamental 2, então lá no sexto ano já tem conteúdo de industrialização mundial, a gente vê esse conteúdo novamente no sétimo ano com a industrialização brasileira, né, ligado com a industrialização mundial, a gente vê esse conteúdo no oitavo ano, né, com a divisão do trabalho e a própria né, divisão industrial mundial, né, e a gente vê no nono, de novo, né, nova DIT, né, nova Divisão Internacional do Trabalho, a gente vê a evolução da indústria, a gente vê no primeiro ano de novo, né, essa questão industrial, a gente fala no segundo ano de industrialização brasileira e no terceirão a gente tem tudo de novo aí revisando, né, essa questão da industrialização mundial brasileira, tudo isso que pode cair nos vestibulares aí, né, que vocês podem estar fazendo, tá bom? Então, nós vamos começar trabalhando essa questão da industrialização, tá? E a primeira fato que é importante a gente lembrar é aqui, né, vocês conseguem perceber que tem vários tipos, né, de produtos feitos de formas diferentes. A primeira coisa que é importante a gente pensar, além, né, da distribuição industrial mundial atual, né, que se dá dessa forma, então se vocês perceberem, a gente tem grandes áreas industriais nos grandes centros, a gente tem áreas industriais menores na periferia do sistema, basicamente. A gente tem importantes áreas industriais ali também, em algumas áreas importantes, né, para essa produção industrial mundial. Mas é muito importante a gente lembrar aqui, gente, ó, sobre os estágios da produção industrial. Nem todo processo produtivo ele está inserido, tá, na indústria, certo? Então a gente tem aqui alguns tipos de produção que vão fazer com que a gente entenda que nem tudo é produzido na indústria. Tá? Hoje em dia, até esse caso, né, do artesanal, ele está muito na moda, né? São produtos mais exclusivos, são produtos aí feitos em pequena escala, então hoje em dia até está em alta. Então a gente começa falando, né, do primeiro estágio de produção, que é o artesanato, certo? O artesanato, gente, que ele é feito por uma pessoa, tá? O próprio artesão. E essa é a característica do artesanato. É um trabalho totalmente manual, tá? Um trabalho feito por apenas uma pessoa, certo? E assim a gente tem a configuração do artesanato. Mas qual é a diferença do artesanato para a manufatura? A manufatura também não tem a utilização de máquinas para produção. A manufatura, gente, já tem como característica a produção não só por uma pessoa, mas sim, né, ela pode acontecer por um processo, por várias pessoas processualmente. Tá? Então, uma pessoa faz um estágio da produção, uma outra pessoa faz o acabamento. Então, a manufatura ela já pode ser organizada, já pode ter um trabalho dividido. Mas lembrando, é manufatura, tá? O processo produtivo ele tem que estar todo baseado no trabalho manual, tá? Sem máquinas. A maquinofatura, que daí sim já é a industrialização em si, né? É a produção através da indústria, da máquina, né? É a indústria como a gente conhece hoje, certo? Então a gente tem a maquinofatura acontecendo aí, a gente vai ver, né, nos próximos slides, a partir de 1750 na Inglaterra, né? Até então a gente tinha ou artesanato ou manufatura para ter, né, o processo produtivo. Beleza? E aqui a gente tem um outro ponto que seria a revolução técnico-científica. E daí é a mudança, né? É a mudança do meio, né? Agora a gente tinha o meio técnico, científico, informacional imperando. Agora a gente tem, né, a tecnologia, a informação, a ciência inseridas no processo produtivo, né? Como uma parte muito importante desse processo. Beleza? Continuando então, gente, temos aqui
temos aqui a primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, né, que tem como berço a Inglaterra, que tem como berço o Reino Unido, beleza? Então, a primeira Revolução Industrial, gente, ela começa em 1750 e ela tem como característica, né, ela acontece na Inglaterra, ela tem como característica o surgimento da máquina a vapor, tá? A máquina a vapor que ela é movida através do carvão mineral. O carvão mineral, ele, né, é o combustível para as máquinas a vapor, que surgem no primeiro momento, né, para suprir a demanda industrial, a demanda por produtos que estava acontecendo já naquele período, tá, com a população crescente. Agora, a partir da máquina a vapor, né, movida a carvão mineral, né, que acontecia principalmente nas indústrias têxteis na época. Indústria têxtil, gente, para quem não sabe, é indústria de tecido, de roupa, tá? Tendo uma derivação dessas máquinas a vapor, a gente tem as locomotivas e navios a vapor. Primeiro locomotivas e depois navios. Então, percebam, toda a revolução industrial, né, ela acontece para melhorar, para aprimorar o processo produtivo. Mas, de certa forma, ela sempre vai partir para uma posterior evolução dos meios de comunicação, mas principalmente dos meios de transporte. Então, olha só, a primeira revolução industrial, ela vai além de revolucionar a indústria em si, o processo produtivo, ela vai revolucionar ela vai revolucionar os meios de locomoção, ela vai revolucionar, né, como as pessoas se locomoviam e como as mercadorias se locomoviam. Então, o que aconteceu aqui? Além da produção ficar mais acelerada, agora os produtos eles podem ser levados para um local mais longe. Agora eles são levados mais rapidamente. Então, agora a gente tem essa configuração. Beleza? O que é importante a gente entender é por que a Inglaterra, né, se tornou o berço da primeira revolução industrial. Primeira coisa, a gente tem o acúmulo de capital, tá, por parte da burguesia que estava no poder na época, tá? Eles tinham muitas jazidas de carvão mineral e minério de ferro, que se a gente for pensar, é o que se precisava, né, basicamente para ter a revolução, porque a gente tem o minério de ferro para a construção das próprias máquinas, né, que utilizavam o ferro como principal matéria-prima. E a gente tem o carvão mineral, que era o combustível a ser utilizado, né? Então, eles tinham, além disso, as matérias-primas, né, das colônias, tinha mão de obra disponível e também a posição geográfica também é um fator, né? Ficando ali na Europa, onde seria o principal centro consumidor desses produtos industriais. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo de máquina a vapor, de funcionamento de máquina a vapor. Então, percebam, é uma máquina bem arcaica, né? Construída com madeira, com ferro. Então, é uma máquina bem arcaica para os moldes atuais que a gente está acostumado a enxergar, né? E aí a gente já começa a trabalhar, depois, né, de entender como é que funcionava a máquina a vapor, de entender por que a Inglaterra se torna o berço da primeira revolução industrial, a gente já parte aí para a segunda fase de expansão da indústria, para a segunda revolução industrial. Gente, para acontecer uma revolução, a gente tem que ter evoluções de grande porte, de grande nível, né? Então, percebam, a indústria, os meios de transporte, de comunicação, de 750 até no início do século XX, né? Quando começa a segunda revolução industrial, quando acontece, a indústria, a tecnologia, né, os meios de transporte, eles foram evoluindo, mas nada que resultasse numa revolução, tá? Até ali o final do século XIX e início do século XX, quando a gente tem aí sim a segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial que acontece nos Estados Unidos, principalmente, ela começa nos Estados Unidos e ela já utiliza, tá, como combustíveis o petróleo e a eletricidade, tá? Então a gente tem aí energia elétrica já e o petróleo como as principais formas, né, de se abastecer as máquinas nesse período. A gente tem o aço, né, sendo desenvolvido, né?
E o motor de combustão interna, a combustão interna foi uma das principais evoluções desse período, tá? O que fez com que, consequentemente, aí, né, a gente tem o motor de combustão interna sendo desenvolvido para as máquinas, né? Mas, consequentemente, no momento posterior, a gente tem aí, né, cerca de 10, 15, 20, até 50 anos depois do início da Revolução, a gente tem o desenvolvimento dessa tecnologia para os meios de transporte e meios de comunicação. Tá? Basicamente 50 anos depois do início da Revolução. Então, ali começa em 1860, lá em 1900, 1910, a gente tem a difusão dessa tecnologia, que era o motor de combustão interna, né, nos meios de transporte e de comunicação também. Nesse período, muito importante, tá? A gente tem o surgimento de modelos de produção, tá? Como o Taylorismo e o Fordismo. Lembrando que o Taylorismo já tinha, né, uma produção organizada, certo? A gente tem o trabalho dividido entre as pessoas no mesmo local. Então, por exemplo, para construir um carro, uma pessoa apertava um parafuso X, a outra colocava um farol no lugar, a outra colocava o banco e assim por diante. Cada pessoa tinha sua função, tá? No Fordismo é a mesma coisa, tá? Mas qual é a diferença do Fordismo para o Taylorismo ou do Taylorismo para o Fordismo? Gente, a principal diferença é que no Fordismo a gente tem a produção em série, a gente tem a esteira sendo inserida no processo produtivo, né? Quem já viu aquele filme do Charlie Chaplin, né, Os Tempos Modernos, que ele está lá apertando, né, os parafusos e ele não é ele que determina o tempo de produção, e sim o chefe, né, o dono da fábrica, da empresa, e acelera ou desacelera a esteira na qual vão os produtos, né? Então, a esteira determina a velocidade. Então, o Fordismo, a evolução, o Fordismo seria uma evolução do Taylorismo, colocando, né, a velocidade do processo produtivo toda sendo definida pelo dono da empresa, né? Porque ele conseguia acelerar ou diminuir o ritmo de produção, tá? A partir da segunda revolução industrial, também é muito importante a gente lembrar, se inicia um processo de consumo em massa, tá? Então, as pessoas, como a produção agora é em massa, em série, o consumo também passa a ser, tá? Então, a gente tem aí um aumento da demanda por produtos que fizeram com que a indústria, né, se desenvolvesse e aí também, né, passasse a produzir mais e mais e a população, né, acabou sendo convidada, de certa forma, a consumir mais e mais e mais, se tornando nessa sociedade consumista que a gente vive hoje. Beleza? Aqui temos um exemplo de motor a combustão interna, é o motor que a gente utiliza até hoje, né? O motor dos nossos veículos, dos nossos ônibus e tudo mais que tem aí na rua. E ali a gente tem uma outra fotinha, né, da produção em série do Fordismo. Nessa parte, né, nesse período, a gente tem o surgimento do automóvel. E muito importante o surgimento do automóvel individual, né? Então agora as pessoas têm um meio de locomoção, né, a partir do motor a combustão interna individual, certo? Se a gente for pensar na Revolução Industrial anterior, os meios de transporte, né, para longas distâncias, enfim, eles eram todos meios de transporte coletivos. Agora a gente começa a ter aí meios de transporte rápidos, individuais. Claro que antes a gente tinha, né, carroça, cavalo, mas com a máquina a vapor a gente não tem a criação, não é a criação, mas a gente não tem a difusão, né, de um meio de transporte individual a vapor. A motor a combustão, isso já acontece com os veículos e a gente está aí até hoje, né? Acho que deu certo. Então, aqui a gente tem as características, né, do Taylorismo e do Fordismo, como eu já expliquei para vocês. O Taylorismo, né, é um trabalho organizado. O Fordismo, né, a especialização do trabalhador, a linha de montagem, produção em série, isso que a gente estava falando lá, né, da esteira, tá? Até quem puder ver o filme do Charlie Chaplin novamente, né? Quem já viu, quem não viu, veja. É bem interessante, é bem legal, tá? Vai mostrar bem como é que é essa relação
do trabalhador com a produção no período ali do início ou no período da segunda revolução industrial, tá bom? Aqui também a gente tem uma outra máquina, uma máquina já mais desenvolvida, né, mais robotizada. A gente já consegue ver que é uma máquina que tem braços e talvez até substituiria um ser humano, né? E aí a gente já tem a característica da terceira revolução industrial, tá? Terceira revolução industrial que tem como principais berços, o Japão e a Alemanha, tá? E nessa revolução técnico-científica que a gente chama, ou terceira revolução industrial, a gente tem algumas características importantes, tá? Como o próprio desenvolvimento dos microcomputadores, tá? A evolução gigantesca nas comunicações, agora a gente tem, né, com a internet e tudo mais. O lançamento de satélites nesse período, principalmente por causa da evolução que se tem no espaço por causa da Guerra Fria, tá? A corrida espacial entre União Soviética e Estados Unidos. Então a gente tem a robótica sendo desenvolvida, a gente tem agora a produção sendo distribuída em ilhas de montagem, agora não é mais linha de produção, agora é quem vai até o produto, quem vai até, né, o insumo que está sendo produzido é o próprio trabalhador, então ele se movimenta pela fábrica, tá? Temos o desenvolvimento da biotecnologia e temos também, né, a especialização dos trabalhadores, mas não especialização de forma que ele só saiba fazer aquilo. Agora o trabalhador sabe basicamente todo o processo produtivo, né? Então ele é muito especializado, ele tem muito conhecimento científico, beleza? Aqui temos algumas características, tá, desse processo produtivo, né, totalmente robotizado, automatizado. A gente tem algumas outras mudanças. O trabalhador agora, como eu já estava falando, ele é especializado, ele é criativo, ele é polivalente, ele faz tudo, tá? Temos a produção agora em just in time ou toyotismo. Qual que é a característica do just in time? Just in time, gente, ele vai ter a produção no momento. Então, por exemplo, se eu produzo caneta, se o mercado ele absorve 100 canetas por mês, eu vou produzir 100 canetas por mês. Eu não vou colocar no mercado a quantidade total que eu consigo produzir de canetas. A minha fábrica tem capacidade produtiva para 500 canetas. Mas por que eu produziria 500 canetas se o mercado absorve só 100? Se eu produzisse as minhas 500 canetas com o mercado absorvendo 100, o que eu teria que fazer com o preço final do meu produto? Aí, né, gente? Lei da oferta e da procura, lei, né, primordial, principal do capitalismo. Então, a gente tem esse processo, né, de produção através do just-in-time que faz com que o produto mantenha seu preço, tá bom? Outra característica, a terceirização. Então, eu não preciso mais ter um parque industrial gigantesco para produzir alguma coisa. Eu vou terceirizando. Então, por exemplo, para produzir a caneta, né, eu não preciso produzir ela toda, a borracha, a parte de montagem, eu já terceirizo. Eu contrato uma outra empresa em outro local e essa empresa vai fazer esse trabalho para mim. Outra característica da terceira revolução industrial, a desconcentração industrial. O que isso significa? Agora, a produção ela está indo mais para a periferia do sistema. Tá? A gente conversa constantemente sobre isso. Agora, os locais que estão produzindo, principalmente produtos que não necessitam de muita tecnologia, são os países que são considerados emergentes ou até subdesenvolvidos. Por quê? Porque eles têm uma mão de obra barata, eles têm um governo que vai dar uma série de benefícios para que essa agora multinacional produza lá naquele local. Tá certo? Beleza, gente? Outras características, temos os tipos de industrialização, né? Os países que são considerados desenvolvidos, gente, eles têm, né, uma industrialização clássica, tá? Já os países que são considerados em desenvolvimento, eles têm como característica uma industrialização tardia, tá? Geralmente uma industrialização tardia substitutiva de importações. O que isso significa, tá? E um país como o Brasil é o caso, tá?
a gente tinha uma necessidade de uma série de produtos industriais que o Brasil não produzia, né? A partir do momento que o Brasil começa a investir no processo industrial, ele vai investir naquele setor que ele consome. Então, agora ele deixa de importar o produto e começa a produzir internamente. Isso é substituição de importações. Beleza, gente? O Brasil, então, faz parte, né, desse grupo, desse caso, né, de país com industrialização tardia a partir de substituição de importações. Os novos países industrializados, a gente tem os países em desenvolvimento se industrializando, né, o Brasil se industrializando ali durante o século XX, mas hoje em dia se destacam aí os tigres asiáticos, tá, que são países, né, ou territórios, né, não necessariamente países, tá, como é o caso de Taiwan, que faz parte da China, que são localidades que têm uma evolução, que têm um desenvolvimento, tiveram, né, um desenvolvimento industrial muito forte durante os últimos anos, tá? Por isso eles são chamados de tigres, por causa da sua velocidade, da sua ferocidade no mercado internacional. Beleza, gente? Outras características aqui das concentrações industriais atuais, os próprios fatores locacionais de hoje, próprio capital, disponibilidade de capital para investimento, fontes de energia, matéria-prima, tá? Transporte e comunicações também é um fator muito importante, os próprios mercados consumidores, mas aqui, ó, uma coisa muito, muito importante para definir a localização de uma indústria atualmente. Incentivos fiscais, tá? O que é isso? São benefícios dados pelo governo que fazem com que uma multinacional ou uma empresa de grande porte ela se instale naquele local, tá? Além disso, também um outro fator muito importante para a localização de uma indústria é a mão de obra barata, beleza, gente? Aqui a gente tem, então, de novo, as concentrações industriais no mundo. Se vocês perceberem, a gente tem bastante concentração industrial nos países centrais, mas a gente tem aí, né, áreas industriais menores já em países que eram considerados subdesenvolvidos, hoje muitos países em desenvolvimento, mas já tem uma industrialização crescente. Beleza, gente? Aqui temos os tipos de indústrias, classificações, tá? Indústrias extrativas, de processamento, de construção, de transformação, tá? E aqui a gente tem os destinos dos produtos, tá? Quanto tipo de indústria. Então, a gente tem produtos, né? Indústrias de bens de produção, bens intermediários, bem de capital ou de equipamentos e os bens de consumo duráveis e não duráveis. O que isso significa? Os bens de produção, né? Indústrias de bens de produção, elas fazem produtos para outras indústrias. De bens intermediários, são produtos de reposição, tá? Como, por exemplo, uma indústria de pneus. A gente tem indústrias de bens de capital ou de equipamentos também, são em fábricas, né? Que fazem fábricas, são fábricas que fazem equipamentos, máquinas. E aí a gente tem os produtos de bens de consumo, que são as fábricas, né, de bens de consumo, que são produtos que vão direto para o consumidor final. E aí a gente tem bens de consumo duráveis, que são produtos que duram um certo tempo, por exemplo, um carro, uma geladeira, um fogão, e produtos de bens de consumo não duráveis, tá? Que é a própria indústria alimentícia, a indústria têxtil, né, de roupa, de calçados. Mas roupa, calçado não dura? Gente, vamos pensar que se a gente tivesse só uma roupa, né? E usasse todo dia, ela não ia durar tanto, né? Então, o vestuário, o alimento, o calçado também são considerados produtos produtos de bens de consumo não duráveis. Beleza, gente? Aqui a gente tem a Divisão Internacional do Trabalho Antiga, que eu já falei para vocês, já venho falando há muito tempo, né? A gente tem aí, antigamente, os países produtores de manufaturados, né? Eram as metrópoles e os países periféricos produzindo matéria-prima. E hoje em dia a gente tem a nova Divisão Internacional do Trabalho, tá? Onde os países centrais, eles produzem alta tecnologia, tá? Os países industrializados que estão na periferia, eles têm uma tecnologia tradicional, eles já produzem industrialmente, eles têm uma produção industrial até internacional.
e os países não industrializados periféricos, eles ainda ficam, tá, como produtores de matéria-prima. Beleza, gente? Essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham aí entendido essa questão das indústrias. Fiquem no aguardo, tá, das próximas aulas, a gente vai se falando, tá? Fiquem bem aí. Um beijão para vocês, gente. Tchau!